Apocalipse capítulo 16, versículo 1.1, uma grande voz sai do templo. Bom, esses três capítulos, capítulo 14, 15 e 16, eles estão ligados ao tempo final da grande tribulação. No capítulo 14 nós vimos os 144 mil judeus convertidos a Jesus pregando o Evangelho, né, e Jesus aparecendo para eles, com eles no monte Sião. O capítulo 15 foi uma preparação para os últimos juízos de Deus, e agora o capítulo 16 são os juízos em especial. O versículo 1 diz: E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Essa voz que sai do templo ocorre no momento que a 7ª trombeta foi tocada. As 7 trombetas iniciaram quando o 7º selo foi aberto, e as 7 taças iniciam quando a 7ª trombeta é tocada. Ou seja, é uma continuação. Na 7ª trombeta, abriu-se no céu o templo de Deus. Veja, nós estudamos lá em Apocalipse 11, 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Então, quando foi tocada a 7ª trombeta, já João viu no céu o templo de Deus. O comentário prossegue: no início das 7 taças, João ouve uma voz vinda deste templo que ordena aos 7 anjos que derramem as 7 taças. Ou seja, mostrando que existe realmente uma continuidade entre as trombetas e as taças. É o que fica evidente no que nós veremos agora. As taças são realmente os últimos juízos, ou os últimos golpes, ou os últimos flagelos de Deus contra o reino do anticristo, contra as nações que estão seguindo o anticristo. Ele realmente, as 7 taças, representa realmente o momento final da grande tribulação. Bom, João, ele diz: ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Certamente os 7 anjos que tocaram as 7 trombetas são também os anjos que derramam as taças. Ou seja, os 7 anjos que tocam as 7 trombetas são os mesmos anjos que derramam as taças. É o mais provável. Os anjos receberam aquela ordem, as 7 trombetas estão ligadas a flagelos, e as 7 taças a flagelos finais. O comentário prossegue: eles são tão importantes no Apocalipse que aparecem após o milênio e após o juízo final, quando ocorre a revelação da esposa do Cordeiro na Nova Jerusalém. Veja, Apocalipse 21, versículo 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Ou seja, quando vai mostrar a igreja já vivendo na Nova Jerusalém eternamente com Jesus Cristo, novamente um dos 7 anjos é que vem trazer essa revelação para João Batista, mostrando como é importante a participação desses 7 anjos. Os selos descrevem a morte da 4ª parte da população da terra. Nós vemos em Apocalipse capítulo 6, versículo 7. Vou ler esse versículo para nós. Diz lá, olha: e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia,
e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra. Ok? As trombetas descrevem a morte da terça parte dos que escaparem. Apocalipse capítulo 9, versículo 15, que diz: e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Ou seja, primeiramente morreu a quarta parte, sobraram 3/4. 1/4 morreu, sobraram 3/4. Desses 3/4, morre 1/3. Ou seja, então podemos dizer que morre metade da população da terra. Isso nos selos e trombetas. As taças, o comentário prossegue, representam juízos similares, mas não descreve o número de mortos. Bom, se nas trombetas e nos selos já falou da morte da metade da população da terra, o que nós veremos nessas taças é algo realmente bem pior. Nós vimos texto, Deus falando para os profetas que ele pisaria o lagar dos povos, ou seja, ele permitiria uma grande mortandade na terra por causa desse erro absurdo da humanidade de acreditar, como nós já estamos vendo, a humanidade acreditar que é melhor apagar o Deus da Bíblia da história e adotar o Deus que a maçonaria está propondo, o Deus que o anticristo está propondo, que é uma adoração a Abaddon, uma adoração ao dragão, uma adoração a Satanás. E a humanidade está acreditando nisso. Certamente existe aquela mentira do dragão, como é feito hoje, e que eu sempre bato para vocês não caírem nesse erro, que esse pequeno degrau leva vocês a uma escada imensa de heresias. Que primeiro degrau é esse? É dizer que a Igreja Católica, ela era a Igreja de Jesus, ela era o cristianismo. Certamente o anticristo, nós veremos que ele vai derrotar a Igreja Católica. Quando ele derrotar, destruir a Igreja Católica, provavelmente ele fará isso porque a Igreja Católica já não terá mais nenhum propósito para ele. Mas ele dirá para a humanidade que essa instituição, ela representa o cristianismo e vai apontar, veja o mal que ela causou para a humanidade. E quando nós estudamos a história dos papas, nós sabemos que eles causaram males terríveis para cristãos que não aceitavam o batismo infantil, para judeus, para muçulmanos, até para os pagãos, até para os bárbaros. A Igreja Católica foi maligna. A Igreja Católica, ela incentivou o bárbaro Carlos Magno a fazer guerra a todos os pagãos que não aceitavam o batismo católico. E foi uma mortandade imensa. Então, dizer que essa instituição representou o cristianismo na Terra será uma das coisas que o anticristo vai fazer para dizer o seguinte: nós temos que acabar com o cristianismo, nós temos que acabar com o Deus da Bíblia. Essa será a mentira do anticristo, que algumas igrejas já pregam hoje. Todas as igrejas reformadas, elas insistem em pregar que a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Jesus, e ela representava Jesus na história. Essa é uma grande mentira. Isso impede o verdadeiro cristão de evangelizar os judeus, porque os judeus falam: o cristianismo matou os judeus aí muito mais do que o Império Romano, nas cruzadas e em outros momentos. Então, fica impossível pregar para o judeu enquanto eu não consigo explicar a ele que aquela instituição não representava o cristianismo. Ela perseguia os judeus, mas eu consigo encontrar na história ela perseguindo os verdadeiros cristãos. Ela criou a Inquisição para perseguir um grupo de cristãos que não aceitavam o batismo infantil. Nada justifica essa atitude.
Isso não é um erro isolado de um Papa, não. Isso era uma doutrina, isso estava escrito. A Igreja Católica pode matar para implantar o reino de Deus. Desde o Papa Damaso I, no ano 380, e Agostinho de Hipona, o Balaão de Pérgamo, confirma isso no ano 410. É inacreditável que esse homem hoje seja chamado de santo na Igreja cristã, mas eu já vi assembleiano chamando Agostinho de Hipona, falando: Santo Agostinho, não faça isso. O comentário prossegue. A grande voz dá ordem para que os anjos derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. A grande voz é a voz de Deus, que havia sido profetizada por Isaías. Ele falou de uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Lembre-se que Isaías 66, nós estudamos comparando o Apocalipse com Isaías. Desde o capítulo 60 de Isaías, ele está falando dos momentos finais da história de Israel, em especial da grande tribulação, e até do perdão, da conversão de Israel. E nesse momento, no capítulo 66, no versículo 6, ele fala que a voz do Senhor vai se manifestar e vai dar o pago aos seus inimigos, ou seja, vai retribuir o que eles fazem contra o povo de Deus. Isaías viu a manifestação de Deus dando a palavra final para a tomada da terra. As 7 taças representam os 7 últimos golpes do reino do anticristo. O profeta Isaías vê o desfecho final da grande tribulação. Ele fala de um nascer repentino. Veja, nós lemos Isaías 66, versículo 6, do momento que a voz de Deus se levanta em favor de Israel. O versículo seguinte, o versículo 7 diz: antes que estivesses de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz um filho. Os israelitas terão que usar o seu livre-arbítrio para confessar a fé em Jesus. Afinal, todos sabem que os israelitas sempre defenderam o livre-arbítrio. Eu aproveitei aqui porque a Igreja Católica, vocês têm sempre que guardar isso. Essa interpretação da predestinação que corre no mundo hoje, está tentando entrar nas Assembleias de Deus, ela foi organizada na Igreja Católica, na instituição pagã, no ano 410. A Igreja Cristã, antes da organização da Igreja Católica, toda a Igreja Cristã sempre defendeu o livre-arbítrio. Os judeus eram o único povo da antiguidade que defendia o livre-arbítrio. Todos os povos pagãos defendiam o determinismo dos deuses, ou seja, que os deuses predestinam as ações dos homens. Isso está errado. Deus, ele não predestina as ações dos homens. Ele predestina resultados para as ações dos homens. Mas o que os homens vão fazer, isso o homem tem livre-arbítrio. A Igreja Cristã sempre pregou isso. A Igreja Católica, que com certeza é a Babilônia apocalíptica, foi quem adaptou essa crença pagã à Igreja Católica. Isso está provado na história. É só olhar, ano 410 da era cristã, Agostinho de Hipona adota essa doutrina que ele aprendeu quando foi pagão, servindo no maniqueísmo. Então você pensa, segundo essa doutrina católica, os judeus rejeitaram Jesus, continuam rejeitando Jesus, e por uma boa parte da grande tribulação continuarão rejeitando Jesus por ordem de Deus. E num determinado momento Deus vai dar ordem para eles aceitarem. Essa é a doutrina absurda, irracional, que Agostinho de Hipona adotou dos pagãos e que Calvino também prega, que infelizmente muitas pessoas estão indo para o inferno por causa dessa doutrina. Porque essa doutrina, na verdade, ela é uma afronta a Deus. Eles não percebem, mas é uma afronta a Deus. Porque, segundo essa doutrina, Agostinho de Hipona, ele pregava: todos os anjos que pecaram fizeram isso determinado por Deus. E os anjos que foram fiéis fizeram isso determinado por Deus. Qual o resultado final disso? Por que existe o dragão?
Por que o querubim ungido pecou e se tornou um grande dragão? Seria por ordem de Deus. Isso é um absurdo alguém falar isso. Mas isso é o que Agostinho de Hipona prega. Isso é o que Calvino prega. Isso é o que os pagãos pregavam. Só Israel e a igreja pregavam o livre-arbítrio. E só Israel e a verdadeira igreja continuam pregando o livre-arbítrio. E eu quero aproveitar para dizer que é irracional aqueles que entram em debate com calvinistas hoje e dizem o seguinte: mas são os pontos que nos aproximam do que os pontos que nos separam. Isso é mentira. Tem que ficar claro que até pela questão racional, pela questão da lógica, é impossível que as duas interpretações estejam corretas ao mesmo tempo. Uma interpretação está levando pessoas para o inferno, porque elas se anulam. Se você pegar um ateu, qualquer pessoa, só apresentar a questão lógica, veja se essas duas teorias podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Uma afirma que o homem não tem livre-arbítrio, que Deus determina todas as coisas, e assim serão salvos ou condenados. A outra afirma que o homem tem livre-arbítrio, ele pode aceitar ou rejeitar a salvação de Deus. Essas duas, elas não podem estar corretas ao mesmo tempo, até por uma questão de lógica. Uma está enganando uma parte da humanidade, está levando eles para o inferno. Quem foi que criou isso? É só olhar na história. Foi Agostinho de Hipona, o homem que defendia que a Igreja Católica pode matar para implantar o reino de Deus. Essa doutrina, ela é satânica. Ela defende, eu chamo ela de apologia de Satanás. Ela defende Satanás porque ela diz que Satanás existe por ordem de Deus. Ele não pecou voluntariamente, ele não usou seu livre-arbítrio para pecar. Essa é uma doutrina absurda, mas ela é um dos enganos do anticristo que está dominando a igreja de Jesus, infelizmente. O comentário prossegue. Isaías falou de um filho que a nação deu à luz, né? E eu comento, o filho tratado pelo profeta é uma referência aos israelitas convertidos a Jesus, que sobrevivem à grande tribulação e reinarão com ele aqui na terra durante o milênio. A igreja estará reinando de forma espiritual, como veremos mais adiante. Quando estudarmos o milênio, veremos. A igreja já está em corpos incorruptíveis. Então ela vai reinar de forma espiritual. O profeta prossegue falando que isso se dará em um dia. Então veja como Isaías 60 a 66, ele realmente está retratando os últimos dias de Israel, nesse momento do encontro de Jesus com Israel. O versículo 8, nós lemos 66, versículos 6 e 7, o versículo 8 ele diz: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Bom, alguns aplicam esse versículo à recriação do Estado de Israel. A recriação do Estado de Israel foi um momento importantíssimo, mas o momento em que a nação realmente dará à luz a seus filhos será o momento da conversão a Jesus. Então, esse momento ainda é futuro. O comentário prossegue. Sabemos que o encontro entre Jesus e Israel se dará no Yom Kippur. Esse será o dia do nascimento de Israel, quando eles receberão o perdão pelos seus pecados. Ou seja, quando a nação gerará seus filhos, ou seja, se converterão, se encontrarão com o Messias, né? Esse momento, profeticamente, posso dizer que não há dúvida, vai acontecer no Yom Kippur. Essa festa anual é profeticamente a festa preparada para o dia do encontro de Jesus com Israel. Ela faz parte daqueles 7 tempos determinados, ou 7 festas. Ela é a 6ª festa, ou 6º tempo determinado. O primeiro era a Páscoa,
que determinava a morte de Jesus. O sexto é o Yom Kippur, que determina o encontro desse cordeiro que morreu na Páscoa com Israel. O comentário prossegue. A humanidade participará de uma conspiração para tomar o trono de Deus. Participará de uma conspiração para derrubar o reino de Deus através da destruição de Israel. Bom, nesse ponto aqui, fazer um comentário sobre essa questão de conspiração. Existe um pensamento no nosso meio hoje que as pessoas falam muito em teoria da conspiração, algo que não existe. Vocês ficam falando, isso aí é teoria da conspiração, isso não existe. As coisas estão acontecendo naturalmente, não existe um plano, né, para estabelecer o mal na Terra. As pessoas estão muito enganadas. A Bíblia declara que existe sim uma conspiração do dragão, uma conspiração satânica, onde participam uma besta que sobe do mar, uma besta que sobe da terra, que são poderes políticos. Como eu falei para vocês, a besta que sobe do mar traz características dos Estados Unidos e seus aliados, porque ali tem um leão com asas de águia, como viu Daniel no capítulo 7, e trata da Inglaterra e dos Estados Unidos, vencedores da Segunda Guerra Mundial. E essa besta também traz a figura de um urso, que trata da Rússia, e de um leopardo, que seria o restante da Europa. E de uma outra besta, um outro poder político, que é o dragão, que é simbolizado em um dragão, que é a China. Ok? Então, existe essa conspiração. Essa besta que sobe do mar, ela será liderada pelo anticristo, e a besta que sobe da terra liderada pelo falso profeta. Eu comentei essas questões para vocês. Ok? Então, existe sim uma conspiração. Eu, por exemplo, fico muito preocupado com essa entrega do Brasil aos chineses. A notícia que nós ouvimos é que em São Paulo, muitas empresas estão no plano de serem privatizadas, outras já foram privatizadas, entregues à China. Quando houve a crise de 2014, a Dilma precisou privatizar algumas hidrelétricas, tudo foi entregue à China. O Brasil acabou de fazer o leilão do 5G e todos sabiam quem ganharia. A China. A China, ela tem um trabalho escravo, muitos cristãos trabalham como escravos, então não tem como os Estados Unidos concorrer com a China. O produto que os Estados Unidos conseguem produzir a preço de custo, um exemplo, 10 mil reais, ele tem que vender por 20 mil reais, 30 mil reais para ter lucro. A China consegue produzir esse produto a 3 mil reais, ela vende a 9 mil reais, 8 mil reais. Não tem como os Estados Unidos concorrer com a China. Então a China escolhe o preço. Quanto que os Estados Unidos estão vendendo? 20 mil reais, coloca 18 mil. Eles baixaram para 18, coloca 16. Ou seja, até que vai chegar num ponto que os Estados Unidos não tem lucro nenhum. E quem foi que conquistou aí a grande fatia do 5G? A China. E vamos lembrar que o próprio governo dos Estados Unidos, ele falou para o governo do Brasil, olha, vocês devem proibir a China de participar dessa licitação. O governo brasileiro ameaçou proibir as empresas chinesas. O que a China falou? Olha, se vocês proibirem, nós paramos de fazer negócio com o Brasil. Hoje, quem é o maior comprador do Brasil? É a China. Então, o momento que nós estamos vivendo foi o momento que a China usou essa pressão. Olha, eu compro de vocês. Você, em meia pandemia, se a China diz, olha, eu não compro mais de vocês, o Brasil teria que entregar 2 ou 3 anos de safra que a China já pagou, e o agronegócio, que foi o que salvou o Brasil em meio à pandemia para ter uma performance razoável, o Brasil teria que entregar sua safra por 3 anos sem ter para quem vender, porque a China diz que iria comprar de outros. A China está fazendo um estoque de alimentos, você pode pesquisar na internet, vocês vão encontrar isso. A China está fazendo um estoque de alimento para pelo menos 5 anos, porque está previsto uma grande fome no mundo, e se ela quiser usar
isso como poder, ela vai usar. Olha, Brasil, qualquer ação que vocês tomarem, né, contra a China, nós paramos de comprar com vocês. E hoje a China é um cliente muito maior do que os Estados Unidos, compra mais que os Estados Unidos. E possui empresas aqui dentro do Brasil. E vamos lembrar que em dezembro de 2020 foi aprovada uma lei, parece que ainda está tramitando, mas que poderá ser vendido para empresas estrangeiras até 1/4 de um município. A China vai poder chegar lá no Pará, comprar terras imensas, baratíssimas, porque o Brasil está e corre risco de entrar numa crise ainda pior se a China tomar essa atitude. Então o que o Brasil teve que fazer? O Brasil não proibiu a China de participar. Mas qual o problema com os chineses? O problema não é nem a China em si, porque a história da China é até uma história bonita, né? Um povo que eles foram oprimidos pelo Japão na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos ajudou a libertar a China da invasão dos japoneses, né? Um país milenar que tem uma história bonita nas suas os milênios, né, que nós conhecemos do povo chinês. Só que existe um problema. Nos últimos 100 anos, eles mudaram, eles eram multirreligiosos, mas eles adotaram oficialmente o ateísmo. E nós estarmos como um país amarrado à China, significa que a China vai investir maciçamente para colocar no governo do Brasil novamente um partido com princípios ateus. Isso é o mais provável. Então isso não é teoria da conspiração. O cristão não deveria nunca falar isso. O que nós temos realmente sendo colocado em prática no mundo é a conspiração que o Apocalipse fala, que o dragão e o seu anticristo, o seu falso profeta e as suas bestas implantarão na terra. É isso que está sendo preparado. Então, existe sim uma conspiração no mundo, e uma conspiração espiritual. A grande maioria da humanidade está enganada. Já não olham para o cristianismo com o respeito que deveriam olhar. Quantos na história falam que a igreja nunca seguiu as palavras de Jesus? Isso não é verdade. A igreja católica que não seguia as palavras de Jesus. Alguns falam, os apóstolos eram pobres, Jesus era pobre, por que uma igreja tão rica? É verdade. Jesus nunca profetizou que a sua igreja seria poderosa, que ela reinaria da terra. Não, Jesus disse que ele voltaria para reinar. Mas um dos pontos que nós veremos, que o Apocalipse ainda vai falar sobre a Babilônia, esse ponto é muito importante, eu bato nele, porque o Apocalipse ocupa mais tempo falando sobre a Babilônia do que sobre a besta. Porque a Babilônia, ela é uma enganadora que está enganando o mundo há milênios. E está enganando, se passando por uma instituição cristã há 1700 anos, desde que Constantino organizou a Igreja Católica. Então as pessoas olham para aquela instituição e falam, o cristianismo é algo ruim. No ano de 2020, criticando a atitude do Bolsonaro, mas teve um jornalista da Folha de São Paulo, eu comentei sobre isso em outros vídeos com vocês, que ele descreveu o cristianismo dizendo o seguinte, que ele não mudou nada nos últimos 500 anos. E isso é uma mentira absurda. Até a Igreja Católica, ela mudou, ela não consegue mais matar como ela matava. Até as igrejas reformadas mudaram. Dos anos 1500 até os anos 1800, ela também perseguiu e matou. Ela não consegue mais. Então até isso mudou. Mas principalmente, a principal mentira não era a igreja cristã que estava matando. Era a Babilônia apocalíptica e as igrejas reformadas que infelizmente seguem a política dela. Bom, então eu dei essa nota especial aqui sobre questão de conspiração que nós observamos nesses últimos momentos. O
O comentário prossegue. Esse é um momento na história da humanidade que pode ser definido como o fundo do poço. Essa atitude é responsável pela ira de Deus. Então, qual é o fundo do poço? Essa conspiração que eu falei, ela é real, ela existe, ela está em prática no mundo. O mundo está sendo dominado ou pelo ateísmo da China ou pelo satanismo da maçonaria que está por trás dos Estados Unidos, por trás da besta que sobe do mar. Vamos lembrar que lá nos Estados Unidos hoje está o símbolo do deus romano, Capitolino. O símbolo da besta era Júpiter Capitolino, o nome dele. Onde está o Capitólio hoje? É a sede do governo dos Estados Unidos. E isso não é à toa, não. Porque os Estados Unidos é que lidera a besta que sobe do mar. Não existe dúvida. O comentário prossegue. O termo maligna neste versículo é uma referência a uma úlcera má e não uma úlcera enviada pelo maligno. Tá ok? Porque nós vemos quando for derramada a primeira taça, é que vai ser falada dessa úlcera má e maligna.